Olá pessoal, bom dia. Dê-me só um segundo. Achei. Novamente bom dia. Espero que estejam todos bem. Digo bom dia porque são 7 horas da manhã, né? Quase 8 na verdade. Acordei cedo, mas comecei a gravar apenas agora. Estava aí, né, nas redes sociais, não perdendo tempo, obviamente, porque eu gosto de ficar nas redes sociais, mas para ver, ouvir, assistir coisas que me agregam valor, né? Coisas que estão ligadas àquilo que eu faço. Informações pontuais. Primeiro, espero que vocês me desculpem pela qualidade do som. Até agora eu não uso um microfone, como vocês podem perceber. Além de não usar um microfone, não tenho um telefone de boa qualidade, que me permite ter um som assim, com muito boa qualidade, tal como a luz que vocês percebem, não é das melhores, o melhor, não é a melhor, é a luz natural, né? Tive que abrir a janela, tive que fechar a porta por causa do ambiente externo que pode interferir aqui dentro no nosso vídeo. De vez em quando vocês vão ouvir barulho de pessoas passando, né? Porque o quarto fica muito próximo do quintal. Estranho isso. Não, o quarto fica muito próximo do portão. Ou seja, tão logo você sai, tens aí o portão. Então, yeah. E muita gente passa praticamente na porta do quarto. Por esse motivo, o som pode não sair tão bem, né? Pode ter muita interferência externa. E ainda sobre barulho externo. Passa muita moto aqui na rua, né? Então também esse é um dos motivos que poderá interferir e eu peço já desculpas por isso. Como dizem, né? Não importa as condições, comece com o que você tem. E eu estou a começar assim. Obviamente que gravar na África do Sul é muito diferente de gravar aqui. Primeiro porque o ambiente é diferente. O ambiente mesmo estético, me refiro na estética. Eu posso gravar na rua e o vídeo parecer com muito mais qualidade, né, do que gravar aqui na rua, por exemplo. O vídeo vai parecer sem qualidade, obviamente. Tal como dentro de casa, vocês têm alguns vídeos, né? Os primeiros vídeos que vocês perceberam, eu fiz no jardim de casa, né? A qualidade é diferente, mas é o mesmo telefone. E provavelmente até a qualidade do som. Mas o telefone é o mesmo, né? Um telefone que me dá dor de cabeça. Bem, hoje eu não vou falar sobre como é que está sendo o meu dia, porque o dia está a começar e também decidi que não faria mais isso de forma frequente, ou seja, vou passar a gravar em qualquer horário que eu perceba que é o horário propício, né? Isso significa dizer que se pela manhã houver algumas interferências, eu não vou gravar de manhã. Se houver possibilidade de gravar à tarde, vou gravar à tarde, mas eu vou preferir não gravar à noite. Vou fazer o esforço de não gravar à noite. Quando não der para gravar nem de manhã nem à tarde aqui em casa, então vou para um outro lugar onde eu possa gravar e depois mandar o vídeo para o YouTube para que vocês possam ter acesso a eles. Eu espero que vocês estejam a me ouvir bem, né? Eu falo alto quando estou em debates, mas geralmente em tipo gravando alguma coisa eu geralmente falo baixo, né? Mas eu espero que me estejam a ouvir bem porque eu estou a aproximar-me o máximo que posso da câmera. Bem, tive uma ideia hoje pela manhã de me desfazer de forma inteligente de muitos papéis que eu tenho acumulado. Quando mudei-me para a África do Sul, eu tinha muita coisa que eu tinha que descartar, que eu tinha que deixar, né? E isso me fez perceber que às vezes nós nos apegamos
né? Por coisas que nós às vezes pensamos que se nós deixarmos, nos desapegarmos daquilo, ou seja, nós às vezes pensamos que não vamos conseguir, que é importante aquilo, que não tem como se desfazer da coisa, mas quando aparece uma emergência, algo que nos obriga a nos desfazer, passa moto, nós percebemos que sim, é possível. Já agora, passando moto, é uma das coisas que muito me irrita, muito me entristece, muito me deixa assim, com uma aversão às realidades periféricas, né? E que também, claro, contribui para o meu desejo de sair de Angola, é a desorganização, né, das pessoas. Ou seja, nos bairros periféricos parece que a falta de educação não tem apenas ligação com a má governação, ok? E tem sim ligação com o fator pobreza mesmo. Ou seja, quanto mais pobre a pessoa é, mais facilidade parece ter para ser desorganizada, para ser arruaceira, e enfim, porque eu não consigo entender, né? Eu também andei de moto, inclusive na África do Sul trabalhei como entregador para Uber Eats e eu não via a necessidade de fazer essas piruetas que os nossos motociclistas fazem aqui em Angola. É muita barulheira, eles cortam, por exemplo, o escape da moto propositadamente para fazer barulho, aceleram de uma forma, enfim, desnecessariamente. Então, eu não me vejo nas realidades periféricas. Nasci no Rocha, num bairro periférico, cresci no Gameca Direita, num bairro periférico, e eu nunca, até hoje, que eu tenho a idade que tenho, né, tenho mais de 28 anos, e eu nunca consegui me identificar com a realidade dos bairros periféricos. Mas enfim, esse não é aqui o assunto, é apenas uma ideia pessoal. E claro que em muitos vídeos eu estarei trazendo as minhas ideologias pessoais, né, de vez em quando, né, talvez na maior parte das vezes, né, e de vez em quando eu estarei gravando vídeos exclusivamente para trazer aqui as minhas ideias, as minhas opiniões, para partilhar com vocês sobre a vida, sobre tudo, né. Mas hoje eu quero falar de um projeto que eu já fiz menção um pouquinho no vídeo passado, que é a Máximos. E como eu disse, eu decidi me desfazer de muita coisa que eu tenho. E de que forma? Vou todos os dias pela manhã gravar os meus vídeos, ao invés de eu dizer, olha, o meu dia está a correr assim, hoje aconteceu isso, que não tem como dizer, registrar isso geralmente no período inicial do dia. Então eu vou, né, pegar todos os projetos que eu tenho em carteira, assim, planificados, porque eu tenho muitos projetos planificados que nunca mesmo saíram do papel, né? E nessa minha jornada, eu vou também partilhar com vocês o porquê de muitos dos meus projetos não terem jamais saído do papel. E eu acredito que nos vídeos anteriores eu já fiz menção assim de forma, né, aleatória sobre essa questão. E eu acho que também vocês encontrarão em muitos vídeos futuros, porque é algo que define muito ou determina o estado em que eu me encontro, né? Esse estado triste. Bem, eu tenho aqui algo que eu quero mostrar, deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu tapo aqui o que é desnecessário. Aqui, ó. Aqui embaixo, onde tem o meu dedo, acho que é anelar. Sim, anelar. Onde o meu anelar está a tocar, ok? Máximos. Máximos é um nome, segundo a pesquisa que eu fiz, muito comum na Itália. E é também um nome que transmite autoridade
respeito e organização, desenvolvimento pessoal e profissional. Quando você ouve o nome Máximos na Itália, você imediatamente imagina uma pessoa respeitada, uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa bem-sucedida. E esse, na verdade, é um nome que eu ouvi uma vez numa... Já ouvi várias vezes, né? Mas a primeira vez que me chamou a atenção, eu ouvi num documentário. Penso eu, num documentário, se calhar estava assistindo no YouTube, é, sobre alguém que criou uma padaria ou uma pastelaria, acho eu, e deu esse nome, né? Por causa do... O fundador, na verdade, tinha esse nome, Máximos. Então decidiu dar o nome à pastelaria e tudo mais. E eu aí, aquele nome naquele dia chamou uma atenção e eu gostei muito. Por isso é que quando estava na África do Sul, num desses dias e tal, decidi criar, então, planificar alguma coisa com esse nome, né? Criar uma marca, sei lá, mas não cheguei também a planificar. Então, quando chego aqui em Angola, acho que 2 semanas depois, já estou na terceira semana aqui na África do Sul, né? Se calhar é a quarta, já nem estou a contar bem, já nem lembro quando é que eu entrei no território angolano, eu acho que eu entrei no dia 30, no dia 1 ou dia 2, não sei, já pronto, talvez mais, talvez menos, mas pronto. Há uns dias atrás, na verdade foi a semana passada, eu estava com a minha mulher e peguei o telefone dela, como o meu telefone é muito ruim, sobretudo para usar o TikTok, né? Se eu tentar usar, eu tenho que usar no modo light, né? Aquele o normal cola, o telefone não aguenta. Peguei e abri 2 contas. Uma delas é a Máximos e outra é a Vendas Smart. Eu fiz isso sem planificar nada. A Vendas Smart vai ter a função, ou tem a função, né, de vender, só vender produtos. E eu decidi não mais planificar, decidi não mais pensar muito, porque eu já penso muito há muito tempo. Então eu já planifico muito há muito tempo. E dessa vez eu vim apenas para agir. Porque o que eu acredito que me bloqueava, desbloqueei muito disso na África do Sul e aqui eu simplesmente vim para agir. Por isso é que eu acho que nesta minha jornada de 5 anos, né, talvez 10, mas 5 é o inicial, eu terei sim um desempenho bom, eu terei sim resultados e resultados positivos, ok? Porque o meu maior calcanhar de Aquiles era a exposição, ok? Eu jamais, vamos lá ver, 5 anos atrás, ou mesmo alguns meses atrás, antes de começar os meus canais no YouTube, eu jamais pegaria uma câmera, filmaria o meu rosto, olharia assim, direito para a câmera e falaria com pessoas que eu nunca vi, ou falaria para pessoas que eu nunca vi, ou para pessoas que eu já vi. Por exemplo, o que muito acontece é, tu começas a gravar e as pessoas que te conhecem começam a olhar assim teus vídeos. Até fulano já grava. Até fulano já grava. E isso é o que faz com que muita gente não comece a gravar, ok? Esta ideia. Ou seja, antes mesmo das pessoas reagirem, nós já nos antecipamos por elas, reagimos por elas e decidimos não começar a gravar, né? Mas olha, estou aqui para gravar. Meu pai poderá ver isso, meu irmão, minha irmã, meus amigos, e eu estou pouco me importando com o que eles vão pensar, ou com a cara feia, sei lá. Claro que se for aprovação e aquele apoio, good. Mas se for desaprovação, eu não me interesso, né? Não quero saber. Não estou me importando com isso porque eu sei o que estou a fazer, eu tenho um plano, né? Embora que eu já disse que eu não quero mais planificar, mas sim, tenho um plano e eu quero seguir esse plano. E eu sei que tarde ou cedo
vou ter resultados que eu espero. Então eu espero que isso seja também uma dica para vocês, né, de que tudo aquilo que você tem ouvido nas redes sociais, né, nos vídeos motivacionais, de as pessoas te dizerem comece, apenas comece. É verdade, apenas comece. Porque eu já tenho os meus vídeos postados. Vocês podem ver aqui, né? Tem muitos vídeos. Ou seja, tem. Acho que esse vai ser o 8º. Então já tenho 7 vídeos. Noutros canais também tenho vídeos. Então eu já comecei. Se as pessoas vão dizer o quê, se não vão dizer. Para mim, yeah, it's normal. I have difference. Pois então, a Máximos, vou agora aqui contar-vos, né? Vou agora, lembrando que eu não tenho nenhum plano escrito, é tudo de cabeça. De cabeça por quê? Porque este projeto é um projeto que eu já venho pensando há muito tempo. O que é que acontece? Em 2015, sim, 15 ou 16, às vezes faço confusão nesse período, porque foi um período muito parecido de 2015 a 2016. Sim, 2015 a 2016 foi um período muito parecido e às vezes eu fico confuso, né? Qual é qual? Em 2015 ou 16, eu estava em casa do José Segunda, né, que é o meu amigo. Eu vivo no quarto dele, vivo com ele nesse momento, vivo no quarto dele. Eu estava na casa dele, na casa dos pais, na verdade, né? Nós estávamos a fazer o ensino médio. Se for 2015, estávamos a fazer a 11ª. Se for 2016, estávamos a fazer a 12ª. E, de repente, tive a ideia de criar Desculpa. De criar um nome para uma marca. Porque eu já fazia alguns desenhos de calçado, roupa, mas eu ainda não tinha um nome que ia me identificar. Eu estava assim a ver o dicionário, naquele dia, estava assim a ver o dicionário e de repente encontro o nome Voga. E eu disse assim para ele, ué, esse vai ser o nome da minha marca, Voga. E desde aquela data eu fui criando imagens com base neste nome, criando imagens não, criando desenhos, né, com base nesse nome. Depois comecei a aprender design alguns anos depois, né, isso em 2018. Comecei a aprender design e sempre que eu pensava em moda, sempre que eu pensava em desenho, era com base neste nome, Voga. Eu fui criando como pude, né, fui fazendo as minhas criações gráficas, né, amadoras e por aí fora, até que em 2018 ainda, não, acho que 2019, eu começo, acho que foi bem no princípio de 2019, né? Bem no princípio, aí se calhar em março, okay, de 2019, antes de vir já o famoso Covid-19, né? Eu começo a fazer um curso de Photoshop, né? Com o Miguel Son, que é um fotógrafo excelente, um designer excelente, um amigo também já. Começo a fazer formação com ele e fui aprendendo a fazer as minhas criações. E aí fui aprimorando ainda mais, mas sempre nessa ideia de moda, porque eu gosto muito de moda. É estranho, né, que eu não gosto de moda tipo para mim. Eu gosto muito de ver os outros, de dar ideias para os outros, né? De ver os outros a se vestirem assim, olha, faz isso, muda aqui. Gosto muito da ideia de vestir os outros, né? É claro que em mim já começo a pensar nisso, né? Já há um tempinho, começo a pensar nisso, na ideia de trabalhar mais na minha imagem. Por isso é que eu, vou cortar o cabelo, né? Claro, talvez agora. Eu posso cortar já amanhã. Claro, não tenho dinheiro. Se eu tiver dinheiro, corto a qualquer momento, né? Mas pronto, imagine que eu tenha dinheiro, né? Posso já cortar amanhã, posso cortar hoje, enfim. Mas a verdade é que eu quero trabalhar na minha imagem de modos a eh, transmitir aquilo que eu quero transmitir com a minha marca, ok? Ou seja, eu tenho que ser o espelho daquilo que eu estou a vender. Eu não quero, por exemplo, ter um Máximos, um nome que quando as pessoas ouvem, pensam em autoridade, pensam em respeito, em sucesso, e o idealizador dessa marca não transmite isso. Ainda que eu esteja com cabelo grande, mas eu tenho que transmitir isso na minha imagem, ok?
Então, e atenção, não é apenas no que vou vestir, e também na forma como vou falar, na forma como vou interagir com o público, na forma como vou lidar, né, com as pessoas de modo geral. Por isso é que esses também é algo no qual eu trabalho já há algum tempo, e eu sei que são vícios de linguagens e que devemos evitar ao máximo. Mas, voltando ao máximos, é um projeto que eu criei assim de cabeça porque eu já tinha essa experiência anterior da Voga, né? Mas a Voga, a dada altura, começou a me soar muito Vogue. Voga, Vogue, Voga, Vogue. É claro que é um nome que eu adoro, gosto muito, gostaria mesmo que esse fosse o nome da minha marca. Mas eu começo a pensar no futuro, as possíveis confusões e os possíveis conflitos que poderei vir a ter com a Vogue, por exemplo, né? Então, por isso pensei mudar para o meu nome, Felipe Aragão, porque, pronto, o meu nome, Aragão, graças a Deus, também transmite autoridade, né? E é um nome incomum, não é um nome muito comum, sobretudo em Angola, né? No Brasil é muito comum, mas em Angola não é comum. E ainda que seja no Brasil, por exemplo, é um nome que tem uma sonoridade que imite isso, ok? Emite respeito. Lembro de um episódio uma vez, quando eu trabalhava com dois amigos num centro de formação. Estávamos aí a preparar uma palestra e tudo mais, e a pessoa que ia apresentar a palestra, uma jovem, que já não me lembro o nome, disseram para ela, olha, na hora X você vai chamar o senhor Aragão, porque nós lá nos tratávamos por senhor. Você vai chamar o senhor Aragão, não sei o quê. E ela tanto ouvia Aragão, Aragão. Assim, por algum momento o meu amigo disse, olha, o Aragão vai... E ela ficou do tipo, calma aí, Aragão é ele? E disseram assim, é ele. Sério? Eu já estava imaginando assim um senhor gordo ou grande, enfim. Então é mais ou menos isso, né? O nome Aragão traz tem essa sonoridade que também facilita, né, pensar nisso, autoridade e tal. Por isso eu decidi, pronto, vamos chamar Felipe Aragão. Ou seja, a minha marca vai ser essa, Felipe Aragão. Tal como existem outras marcas, né, com assim dois nomes ou um nome completo do criador, tipo, por exemplo, Dolce Gabbana. Atenção, não gosto muito do tipo, de usar o tipo, não gosto, não é comum, né? Então, perdoem-me. E já para vocês que também, se calhar, são criadores de conteúdo, que estão a me ouvir, eu acho que deveriam, acho não, penso que devem evitar ao máximo usar esse tipo de palavra, né? Que denota um vício na linguagem, um vício negativo, claro, na linguagem e por aí fora. No entanto, voltando ao assunto. Como eu já tinha essa experiência, né, de idealizar, de desenhar e tudo mais, eu pensei no seguinte, pô, vou fazer um curso de corte e costura. Na verdade, quem começou por impulso... Eu tinha o sonho, né, de fazer o curso de corte e costura, meu avô é alfaiate, mas nunca soube como começar ou por onde começar. Aí um dos meus amigos, né, que eu trabalhava com ele, disse assim, olha, tem um fulano, conheci o fulano, vais fazer a formação com ele. E eu fui no Rocha, tive aula por 2 dias apenas. O formador, infelizmente, não sei o que se passou, mas não dava as aulas. Até que muitos começaram a desistir. Você vai um dia, ele não aparece. Ele tinha muitos trabalhos para fazer, né? Muitas entregas, e ele não conseguia dar a formação. Então eu decidi desistir e desisti. Penso que 2 anos depois, isso em 2022 ou 2023, já não lembro tão bem, eu encontrei um centro de formação, peguei um dinheiro e fui fazer a minha inscrição no centro de formação do estilista atual. Estamos em 2026 e ele, penso que ele ainda é o presidente da Associação dos Costureiros de Angola, que é o Kinanga, né? Também conhecido como o Rei dos Vestidos. Fui fazer uma formação com ele de corte e
costura, aprendi a costurar com ele. E olha, eu já gostava muito de costurar, só que a mão. Yeah, eu sempre gostei muito de pegar agulha e remendar os meus calções furados, as minhas t-shirts rasgadas, até mesmo às vezes uma peça minha mãe me dava para, pronto, uma peça dela, ou do meu irmão, ou do meu pai, me dava para fazer, que é porque eu gostava, né? Eu gostava mesmo de costurar à mão, mas eu não sabia costurar na máquina. Então, tudo, né, que eu sei sobre costura, aprendi com o Kinanga, lá, aprendi lá, né? Só que, como eu disse, eu tinha problema de exposição. Eu sentia muito receio só de pensar em comprar uma máquina, colocar em casa ou na rua e começar a costurar. As pessoas virem, me darem roupa, olha, aperta aqui, olha, faz isso. Primeiro eu tinha medo de errar, né? Estragar as peças das pessoas, que o nosso formador já havia nos advertido, vocês vão estragar assim peças de pessoas, mas isso não pode ser o motivo que te vai fazer parar. Só que eu acho que não era o medo de estragar as roupas das pessoas, as peças, e sim mesmo de me expor. Por quê? Já começou aí a falar um pouquinho, né, das minhas dificuldades de me expor, o que me trouxe até esse estado em que eu me encontro. Eu cresci com uma educação linear, e a educação linear, né, para quem é da minha época, dos anos 90, tem essa educação linear, que é nascer, vai crescendo, entra para a escola, se forma, arranja um emprego, cria estabilidade financeira, arranja uma parceira, casa e vivem felizes para sempre. Só que a realidade não é assim. Claro que alguns acontece isso, né? Mas esta educação linear tem um problema. Quando falha uma coisa neste processo, tudo fica parado. E qual era a minha falha? É que eu tive dívidas no ensino médio. Isso foi um dos motivos, inclusive, que me fez ficar com uma mágoa do meu pai até mais ou menos, sei lá, 2025, quando eu saí de Angola para a África do Sul. Porque eu expus toda essa mágoa para o meu pai, sentei com ele, expus tudo, né? Chorei, inclusive, mas expus tudo. E aí aquela mágoa passou, porque eu acho que eu precisava mesmo expor tudo aquilo. E pronto. Depois daquilo, fui para a África do Sul, onde comecei a me expor, né? Porque era uma realidade diferente. Me expor mesmo. Comecei, vendi, o meu primeiro trabalho lá foi vender na rua mesmo, na rua, vender na rua. As pessoas vêm, os clientes vêm, ei, tomate, não sei o que, yeah, claro, em inglês, mas pronto, vendi. Eu senti que aquilo foi o que eu precisava, mudou-me, né? Mas a situação lá não era fácil e como eu não tinha condições de permanecer lá, por isso é que eu tive que regressar. Mas regressei já sentindo essa mudança, inclusive tendo certeza. Por isso é que estou aqui na banda e olha, estou a gravar, ok? Então, este é um dos motivos. Ligando isso com a corte e costura, como eu tinha esse calcanhar de Aquiles, esse problema, né? Era o meu peso morto, era a minha âncora que me puxava para baixo. Eu tive vergonha do que é que as pessoas iam pensar, porque todo mundo a dada altura já tinha criado uma imagem sobre mim, porque sempre me viram a estudar, nunca me viram metido em confusões no bairro e tudo mais. Então as pessoas sempre pensavam, pô, esse camarada quando se formar, esse vai longe. E essa ideia acontece, está em todo lado. Bairros periféricos ou não, está em todo lado. E eu acho que os pais deveriam também trabalhar nisso com os filhos, né, de modos a desconstruírem essas ideias e permitirem que os filhos se adaptem à realidade. Ou seja, estou a dizer propriamente do quê? Por exemplo,